presta bastante atenção neste assunto de hoje. Daniel Chapo é o político mais azarado da história política de Moçambique. Te explico porquê. Daniel Chapo teria sido anunciado como vencedor, e o seu partido também vencedor, pela Comissão Nacional de Eleições, alguns dias depois da votação de 9 de outubro. Certo? Certo. E o seu partido, Frelimo, igualmente teria proclamado Daniel Chapo como o vencedor absoluto deste escrutínio aqui. E que por causa disso, Daniel Chapo devesse ser considerado presidente da República. E que simplesmente nós deveríamos ficar à espera do anúncio do Conselho Constitucional para uma mera questão de formalização e legalização oficial deste novo posto do senhor Chapo. De imediato, os outros presidentes de outras nações foram instruídos a mandar felicitações, visando fazer com que a comunidade internacional toda derretesse face a estas declarações dos demais presidentes. O que é que eles fizeram? Fizeram isso, começaram a mandar mensagens, inclusive antes dos demais fazerem isso, o presidente do Zimbábue teria sido o primeiro, antes mesmo de se anunciarem os resultados, estes que teriam sido anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, ele teria congratulado Daniel Chapo pela vitória. E não nos esqueçamos nós que foi de lá do Zimbábue que vieram vários eleitores a favor de Daniel Chapo. Esses eleitores explodiram um esquema depois que eles não foram pagos o dinheiro que havia sido combinado. Uma vez não terem sido pagos, começaram a dizer: vocês quebraram o contrato, então nós também vamos quebrar o contrato, que é o nosso silêncio. Vamos dizer que vocês estão a nos dever, sendo que nós votamos. Então, no vídeo de hoje, você vai ver e ouvir a vergonha em volta do nome Chapo. Estas coisas aqui aconteceram na última reunião, no último encontro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é SADCC, com relação ao senhor Chapo. O senhor Chapo não está a ser bem visto lá fora, principalmente por causa destas manifestações que a malta vai fazendo, estas marchas que a malta vai promovendo. Estas coisas aqui acabam baixando o crédito do senhor Chapo lá fora. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e mantenha a sua VPN ligada, por favor. Se não tem VPN, baixa a VPN, ativa a VPN, assista vídeos com VPN e com uma localização de fora, ok? Que tal? Já está, né? Vamos lá dar continuidade de uma forma soft. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. Dizem que Daniel Chapo teria sido eleito por 70% e os 20% foram convocados por Venâncio Mondlane para que os tais 20% viessem às ruas ou que fossem às ruas para poderem se manifestar. As manifestações começaram a ganhar tal volume de tal maneira que a comunidade internacional começou a olhar para isto com muito respeito. Depois que as manifestações começaram a ganhar aquela repercussão, havia sido agendada a reunião dos países membros da SADC. E uma das coisas que aconteceu aqui é que os países membros da comunidade, esta comunidade SADC, são 16 países membros. E dos 16, todos, 12 deles gazetaram e mandaram representantes apenas. E simplesmente vimos 4 nações a se fazerem nesta reunião. E desta reunião, esperava-se que alguma coisa fosse feita e dita sobre Moçambique, sobre as eleições que houve aqui em Moçambique. Mas o que nós vimos é uma coisa completamente contrária. E, inclusive, segundo como veio dizer o professor doutor Adriano Nuvunga, em África nós tivemos 3 eleições. Parabenizaram-se 2 nações e depois esqueceu-se de se parabenizar Daniel Chapo. Eu saí, dei uma voltinha, depois has de ver o vídeo em questão, né? Eu dei uma voltinha na internet e encontrei este artigo aqui do Voz da América, no caso, que diz: SADC informada sobre situação em Moçambique, mas não faz recomendações. Mas aqui embaixo, aqui, começam a lamentar pelo que está a acontecer aqui na nossa pátria, e eu passo a ler a coisa e eu coloco o print aqui na tela. Passo a ler. Entretanto, o secretário executivo da SADC, Elias Magosi, foi citado no portal jornal zimbabuiano Sunday Mail como tendo dito que não era previsível a deterioração do processo eleitoral em Moçambique. Isto é, esperavam que as coisas pudessem acontecer do mesmo jeito que aconteceram nos
anos passados que o tiro fosse sair pela culatra. Não se esperava. Então, passo a ler outro print no caso, que é o seguinte. Diz assim: não esperávamos que o processo eleitoral pudesse deteriorar-se ao ponto de provocar conflitos graves, perturbações da atividade econômica, ameaças à vida de pessoas e mesmo perda de vidas, bem como danos materiais e infraestruturas, disse Maguzzi, na abertura dos trabalhos e durante a qual apelou a todos aqueles que se sentem prejudicados com o processo eleitoral para que sigam estes procedimentos legais e garantam a segurança dos cidadãos e a estabilidade do país. É assim, esses gajos aqui, a informação chegou, a carapuça coube, as reclamações chegaram lá, todo mundo sabe. E esses gajos aqui não vão, uma vez eles não terem poder de decidir, de tomar decisões com relação àquilo que deve ou não acontecer dentro de Moçambique, não lhes coube mais dizer nada, senão apenas recomendar que quem se sinta prejudicado com isto recorra às autoridades para poder reclamar. Entende, né? Então, o professor Adriano Novunga é quem nos traz a novidade. Ele diz que as coisas aconteceram de uma maneira muito complicada e Daniel Chapo não é dos sortudos, não é. E se ele conseguir montar um governo, vai montar o governo mais problemático de todos os tempos. Não que ele vá governar mal, mas as pessoas não vão lhe respeitar. Vão gozar com ele de uma forma muito complicada. Vai marcar comícios, quem é de ir para lá é simplesmente aquele que depende daquele comício para ganhar o seu dinheiro. Aqueles que não... Pessoas da sociedade civil, pessoas comuns e tal, nunca hão de ir, ou pelo menos... Entendo eu que as pessoas não vão perder o seu tempo em ir para lá. Vão sabotar muito a governação deste senhor aqui. Por uma questão de organização e tal, eu sugeria que esse gajo se demitisse. Tipo, não, este cargo eu não quero. Eu não quero ser presidente, vou continuar sendo jurista ou advogado. E me deem, vamos lá, cadeira provincial, que para mim está tudo bem. Entende? Então, eu deixo aqui o vídeo em que fala o senhor Adriano Novunga a explicar o que realmente aconteceu. Gostando do vídeo, é só clicar no like, inscrever-se e depois ativar o sino de notificações para poder receber muito mais vídeos. E ainda hoje teremos uma live daqui a pouquinho. Por agora é tudo, até breve. Fui. Esta nota prévia, caros amigos moçambicanos do Rovuma Maputo, do Zumbau Índico, é uma intervenção brevíssima para os atualizar do que acontece na nossa região. Ontem realizou-se o summit da SADC para discutir a situação do Congo e a situação política em Moçambique, que é caracterizada na região como sendo de crise. Crise não somente política, mas crise também de direitos humanos em Moçambique. O que aconteceu ontem em Harare, no Zimbábue, foi, primeiro, se congratularam os 3 países que fizeram eleições no mês passado, nomeadamente Moçambique, Botsuana e Maurícias. Se congratularam as eleições pacíficas no Botsuana e nas Maurícias. Se congratularam os líderes eleitos no Botsuana e nas Maurícias. Não se congratulou Moçambique pelas eleições pacíficas. Moçambique não fez parte no comuniqué da SADC no que toca a eleições pacíficas. Moçambique saiu da lista de acordo com o summit de países que realizaram eleições pacíficas. Importantemente, se esse termo existe, enquanto se congratularam os líderes eleitos do Botsuana e das Maurícias, houve um silêncio total no que diz respeito ao Daniel Chapo, que foi declarado pela CNE. Houve um silêncio. O summit de Harare não disse nada sobre Daniel Chapo. Ignorou Daniel Chapo, ignorou a suposta vitória de Daniel Chapo. Este silêncio fala volumes. Este silêncio fala volumes e ecoa em toda a região da SADC. Moçambique foi sempre o país de linha da frente na SADC e um proteger da SADC. Hoje, ser ignorado pelas suas eleições fraudulentas é um sinal muito claro de que a região rejeita as eleições fraudulentas de Moçambique. Disso resulta
um nado político. Este é um nado político que está a sair daqui. Quando a SADC não reconhece as eleições moçambicanas como sendo pacíficas e ignora o presidente eleito, significa estar a nascer daqui um nado político. E isto deveria, aqui no nosso país, desencadear um diálogo urgente, inclusivo, transparente e aberto para se sair da presente crise política. Não se pode mais continuar a esconder por detrás do Conselho Constitucional, num quadro onde a SADC, sim, a SADC, esta que sempre protegeu a Frelimo, hoje deu costas a Frelimo pelas eleições fraudulentas. É tempo de a nação se encontrar do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico para fazer frente a esta crise política que está a desembocar numa crise de direitos humanos, uma crise da legalidade, e nas noites, como tem estado a ver, tem sido uma desordem que precisa de alguém para pôr ordem, e a SADC já iniciou esse processo. De que estão à espera, caríssimos? Venham daí, a sociedade quer falar para se resolver esta crise. Até já.